Olá, seja bem-vindo ao KungCast, um quadro de entrevistas aqui do nosso programa Kung. Hoje vou aqui falar sobre um tema muito interessante aqui, onde a gente vai falar sobre a importância da cultura nerd e geek dentro da política. Aqui nesse quadro, a gente fala sobre coisas relacionadas a esse mundo mesmo, né? Da tecnologia, da cultura nerd, games e hoje aqui a política. E sempre trazendo pessoas, né, interessantes, né, pessoas especiais, relevantes, né, ligadas a essa temática. Hoje aqui comigo, por exemplo, eu tenho aqui o Washington Bonfim, professor Washington Bonfim, um homem que tem um currículo bastante extenso, né, professor? Verdade. É graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Piauí, tem pós-doutorado em Ciências Políticas. Seja bem-vindo. Tá, obrigado. Estou feliz de estar aqui. Acho que uma iniciativa bacana, legal, discutir essa questão da cultura nerd e geek. É parte desse novo mundo que está surgindo e que assim, é muito conhecido pelos jovens, mas pessoas, sei lá, de 30 anos em diante, sequer existem, quer dizer, sequer sabem que esse mundo existe ou se sabem são pais de filhos que cultivam a cultura nerd e geek e não entendem bem o que está acontecendo, né? Mas todo mundo tem uma cultura nerd dentro de si, né? O senhor já viveu essa cultura, né? E hoje você tem um filho que vive essa cultura. Na realidade, assim, eu tenho. Eu não me considero um nerd, né? Embora tenha várias das características, mas essa questão do estudo, essa questão de se dedicar a algo com profundidade, né? Quer dizer, é bem importante, né, para entender, sobretudo, eu acho mais a juventude, assim, né? O termo nerd aplica muito a escola e hoje aplica esse mundo da tecnologia, que é um mundo novo que surgiu e que vem avançando de maneira muito rápida no mundo inteiro. Aqui não é diferente. Isso. E olha só, antes da gente entrar de fato dentro da nossa temática, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, tá? Se você está assistindo aqui no canal do YouTube, se inscreve aí embaixo, tá? Tem um botãozinho vermelho aí de se inscrever. Se inscreve, segue a gente também nas nossas redes sociais, @KungBR, ok? Todas as redes sociais, de Instagram, também tem o Facebook, tem o Twitter também, se inscreve lá, gente. Se inscreve. E também você pode estar ajudando a gente aqui, tem um QR Code aí na tela, aponta a câmera do seu celular para ele e colabore aqui com a gente, deixa aí a sua doação aí, tá? Você pode estar ajudando o canal aqui a crescer mais ainda e estar trazendo entrevistas como essa, ok? E então vamos agora dar entrada aqui. Como eu estava dizendo, a gente vai falar sobre a importância de discutir a política, a cultura nerd dentro da política, né? E a política também, como ela debate essa cultura. O que é muito importante, porque querendo ou não, a política ela está em todas as esferas, né? Na nossa cultura nerd, geek, não é diferente. A gente vê, vez ou outra, também filmes debatendo essa parte de cultura, essa parte de política, né? Filmes de super-heróis mesmo, a gente vê essa parte de política lá dentro, né? E o quanto é essencial. Esse próprio que você está usando aí, Star Star Wars, Wars é uma um grande pano de fundo, referência. exatamente, é uma história política importante, né? Sim. Mas antes da gente falar especificamente de tecnologia, eu quero saber um pouco mais sobre você. Como é que política e cultura nerd? Eu quero saber um pouco mais sobre você. Como é que começou esse seu interesse mais pela tecnologia, né? Você é muito ligado à parte de tecnologia. Você debate muito tecnologia, né? Tecnologia especificamente está ligada muito na parte geek, né? Nerd é aquela pessoa que passa muito tempo estudando as coisas e tudo. E o geek é mais aquela pessoa voltada na tecnologia em si. Eu na realidade, assim, sempre tive essa inclinação para estudar coisas que, assim, de alguma forma estão na fronteira do que está acontecendo, né? E eu passei alguns anos trabalhando em São Paulo, 3 anos, e numa instituição, né, que dá apoio à administração pública no país todo, e tive contato com vários grupos, né, que usam a tecnologia, a inovação para melhorar governo. E isso me despertou para esse mundo da tecnologia, num primeiro momento, né, com essa pegada, vamos chamar assim,
né, de melhoria da gestão, de chegar no cidadão de maneira mais rápida, né, do papel das redes sociais, né, dentro da política, dentro da administração pública. E mais recente eu tenho estudado isso de uma maneira mais ampla, né? O impacto disso sobre a nossa sociedade, sobre o jeito da gente ganhar dinheiro, sobre a mudança do que chama hoje a questão do futuro do trabalho, né, sobre a questão da ampliação das desigualdades, ou seja, a tecnologia, a gente quando pensa em tecnologia pensa muito no digital, mas na realidade a tecnologia está em tudo, né? Quer dizer, eu assisti um documentário sobre Cuba ontem, né? E eles tinham uma tecnologia rudimentar agrícola, né? É uma tecnologia. Então você tem essas grandes colheitadeiras basicamente automatizadas e você tem a tração animal, né, dentro da mesma área, uma ponta e outra da tecnologia. Mas como o digital hoje é a fronteira do que está acontecendo e nos envolve a todos, né, eu comecei a olhar para isso com mais cuidado. E querendo ou não, na parte de ciências sociais, né, eu acho que isso deve estar totalmente ligado, né, a forma como a sociedade ela lida com tudo isso, né, como isso vai formar uma nova cultura dentro da sociedade, né, uma cultura tecnológica, uma cultura totalmente digital que atualmente a gente vive, né. Exatamente, assim, tem muita discussão hoje nas ciências sociais sobre isso. Na realidade, tem autores interessantes que discutem o impacto, né, por exemplo, do uso das redes na questão econômica, né, por exemplo, mexe com o mundo da publicidade, mexe com o mundo das vendas, né, abre, né, possibilidades de outras profissões. Por exemplo, a PUC de Minas Gerais abriu um curso de bacharelado em jogos digitais, né? Quer dizer, é uma profissão nova já, né, com um curso de nível superior numa escola importante do país, uma escola de nível superior importante do país. Ou seja, estão se abrindo novas fronteiras, né? E é importante a gente manter a atenção para isso que está acontecendo, porque a leitura que se faz hoje do impacto disso sobre as nossas sociedades é que aumenta a desigualdade, né? Diminui, por exemplo, a segurança do emprego, tem uma série de efeitos que, se não controlados e não olhados pelo Estado, né, aí o poder público de uma maneira especial, isso pode ter um impacto muito negativo sobre a vida, especialmente dos jovens. Eu tenho essa preocupação grande com a juventude, porque ela é parte dessa transição, é parte dessa novidade. E muitas vezes, assim, quem está olhando para as políticas públicas, sobretudo educacionais, não está olhando para esse mundo da inclusão digital, da tecnologia digital, né, dos novos formatos de ensino, que inclusive a pandemia, né, acelerou, né, e hoje tem um monte de estudos sobre o impacto, né, do ensino remoto, do híbrido, e a gente já sabe que o impacto nesse momento da pandemia foi um impacto negativo. Na realidade, trouxe mais perdas do que ganhos, principalmente para alunos de escolas públicas. Então, assim, tem um mundo de discussão nisso que a política não necessariamente olha. A política que eu chamo a política tradicional, dos grandes partidos, das grandes estruturas, na realidade eles passam ao largo disso que a população está vivendo. E talvez seja a minha principal bandeira, né, é essa de trazer o mundo real para dentro da política, porque a política hoje vive os seus próprios interesses, as suas próprias discussões apartadas disso que é a vida real da nossa sociedade. Sim, você já entra na parte agora da política, né? E aí eu já emendo agora, né? Você que já lançou sua pré-candidatura, né, a governo do estado, você surge com nessa linha de alternativa, né, uma nova alternativa, né, para quem vive já essa política tradicional que a gente já vive há anos. Aí agora vem o senhor, né, trazendo essa perspectiva, né, de tratar mais o cidadão, né, trazer mais o debate, né, trazer mais essa parte de inovação, né. Que projetos você tem, que ideias você tem para as pessoas, para essa área de tecnologia, colocar tudo isso lá dentro das escolas, dentro das sociedades, que a gente tem as pessoas, empregos,
Que projetos e ideias você tem mais para isso? Olha, eu vejo isso de duas maneiras. Assim. A primeira é a questão do ensino médio. A gente está, a partir do ano que vem, a gente vai ter uma mudança, né, obrigatória a partir de legislação, né, do ensino médio. Eu acho que aí se cria, apesar das críticas que se faz, se cria uma oportunidade grande, né, para que a gente direcione o ensino médio para algo, porque vai ser obrigatório, algo mais profissionalizante, e essa profissionalização focada na questão das tecnologias digitais. Por quê? Porque está faltando profissional no mercado. Né? Se estima que faltam mais de 430 mil pessoas para ocupar postos de trabalho nessa área de desenvolvimento, na área de programação, na área de games, na área digital de uma maneira mais geral. Então, há um espaço grande para se trabalhar isso, né? E o poder público precisa estar atento a isso, inclusive porque pode tornar a escola mais atrativa. Hoje, muita gente jovem sai da escola simplesmente porque não encontra, né, propósito, não encontra a sua realidade, né, vista ali. Termina saindo, buscando outras alternativas, né, às vezes até uma alternativa ruim, que é a alternativa do tráfico de drogas, da violência, até para poder sobreviver. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a questão das energias renováveis. A gente tem, eu vou dar um exemplo, tem uma grande empresa que tem um dos maiores parques eólicos uma grande empresa nacional, que tem um dos seus maiores parques eólicos no território piauiense e no território pernambucano, ali na fronteira. E eles desenvolvem um trabalho de profissionalização de jovens em escolas estaduais de Pernambuco, para trabalharem nessas novas tecnologias, solar, eólica, criar mão de obra para fazer a manutenção, instalação, tudo que é envolvido nessa energia renovável. Então, assim, é como se a gente estivesse perdendo oportunidades, o futuro já está na nossa frente, né? O futuro já é, né, uma coisa do hoje, né? Ele só está desigualmente distribuído, e a gente não está olhando para isso. Então, eu creio nessas duas questões. Um olhar firme, né, para o futuro digital a partir da juventude, a partir do ensino, a partir da educação, e um olhar firme econômico, também ligado à profissionalização, também ligado à juventude, mas também a outras idades, na questão de energias renováveis. Eu acho que aí a gente tem uma oportunidade grande, né, de fazer uma virada, de transformar o Piauí, de ser realmente uma alternativa econômica nesse mundo que está mudando. Assim, ninguém tem dúvida disso. O problema é que a gente precisa estar no passo correto, o Estado, o poder público, a política precisam estar no passo correto para oferecer oportunidades para a população. Você acredita que o nosso Estado ele é atrasado em relação a outros estados? Infelizmente sim. Eu vou te dar um dado. No dia 14 de outubro, agora, o governo do estado do Ceará fez um seminário com o Valor Econômico, que é o maior jornal de economia do país, sobre hidrogênio verde, né, que é uma dessas tecnologias de energias renováveis, né, a partir de vento, né, pode até ser... essas torres podem ser instaladas, eólicas podem ser instaladas no mar, a transformação de hidrogênio verde, tem uma tecnologia toda para isso. Mas o que eu estou querendo dizer? O propósito do Ceará é ser o maior produtor de hidrogênio verde do mundo. E o hidrogênio, ele pode ser hidrogênio verde para energia, ele pode ser transportado por fios, mas ele é volátil, pode causar acidentes, mas ele pode ser, digamos assim, estocado, né? E pode ser exportado para qualquer lugar. Então, assim, bem aqui do lado, não estou falando de São Paulo, Rio, eu estou falando aqui né, no próprio Nordeste, nosso vizinho, né, tá olhando para isso, desenvolvendo tecnologia para isso, e a gente não, né, quer dizer, tem potencial, já é o primeiro em produção de energia solar, é um dos principais em energia eólica, mas não tem essa visão de futuro, não tem... uma visão de onde a gente quer chegar. E acho que a minha proposição de pré-candidatura é para falar essas coisas, né? Dizer que a gente está num caminho que a gente pode manter as dificuldades, né, que a gente tem econômicas por muito tempo. Nós temos uma população pobre,
né? Uma população que hoje passa fome, que tem dificuldades, né, do ponto de vista da alimentação diária, que tem dificuldades de renda. O Estado precisa servir essa população e precisa se preparar, né, para tirar os seus jovens dessa condição, da maioria da população hoje. Acho que é um olho aqui no presente, resolver os problemas que a população tem hoje e um olho no futuro, porque esse futuro é que vai trazer a condição de que essa mudança seja uma mudança para valer, transformação estrutural, como a gente diz. Sim, e o Ceará, que inclusive estava até vendo, tem já pesquisa nessa parte de até mesmo cidades inteligentes, né, que são as cidades do futuro. Né? Enquanto aqui a gente ainda debate muito a questão de como é que vai ser, a gente debate muito como é que vai resolver uma estrada, né? Então, exatamente. Você tocou num ponto extremamente importante. A gente está preocupado. E eu não digo que isso seja menor, né? Estrada, calçamento. Mas o futuro, né, não está aí. O futuro está em energias renováveis, o futuro está em tecnologia, né? Infraestrutura é importante, mas, por exemplo, você tem uma infraestrutura extremamente importante que, para mim, também é fundamental, que é a questão do saneamento, reforço de abastecimento da água, a questão de coleta e tratamento de esgoto, questão de resíduos sólidos, que tem um impacto ambiental positivo enorme, tem um impacto de saúde enorme, tem um impacto de criação de emprego enorme. A gente está discutindo, né, investimentos pontuais, que, novamente, não é que eles não sejam importantes, mas eles não podem consumir nossa pauta pública o tempo todo. Isso não faz nenhum sentido, porque termina beneficiando pouquíssimas empresas de construção civil e, assim, pouquíssimos políticos que levam esse recurso para os municípios. A transformação da vida das pessoas não se joga no calçamento e no asfalto, se joga em projetos de característica mais estruturante. Né? E você fala em educação e também transformar a parte de mercado de trabalho. E a gente aqui no estado, a gente tem muita gente que trabalha com tudo isso. A gente tem pessoas excelentíssimas, né, com nível de fazer trabalho com uma pessoa que está lá em São Paulo, que cria uma marca nova de televisão, né, que pode simplesmente desenvolver essa marca de televisão aqui no nosso estado, vai desenvolver lá fora e começa a ficar grande lá fora. Né? E acaba que o Estado ele pede o crédito. Então, até mesmo para essa questão de energias. Né? Vai para fora, porque lá fora é que tem oportunidade, aqui no Estado não tem. É isso que você está dizendo. Na realidade, o piauiense aprendeu a se virar apesar da política. Né? Porque às vezes a impressão que nós, cidadãos comuns, temos é de que a política age contra nós. Ela age para sufocar, ela age para não dar oportunidade, ou pelo menos dar oportunidade só para aqueles, né, que são os escolhidos. E apesar disso, quer dizer, esse mundo da internet, da tecnologia, ele é democrático. Então, tem gente ganhando muito dinheiro. Pensa, por exemplo, vou usar um exemplo. Pensa num Whindersson Nunes. Né, o quanto ele batalhou, o quanto ele conquistou, mas sem a internet ele, né, provavelmente estaria ainda lá no sul do estado. Né? Tem outras pessoas, desenvolvedores de games, programadores, que trabalham aqui e oferecem serviço, oferecendo serviço para empresas de fora. Tem empreendedores locais que trabalham na área, por exemplo, de tecnologia em saúde, que são muito prestigiados, né, nacionalmente, e poucos conhecidos aqui. Então, assim, a gente aprendeu a desperdiçar talentos porque essas grandes estruturas políticas sequer, né, olham para essas oportunidades que estão surgindo. Né? E a gente fala muito em política, né? A gente começou lá no começo, né, falando de Star Wars, né, que é uma saga de filmes bem antiga, desde 1800 não sei quanto. E é um filme, né, que todas as suas séries, ainda hoje é lançado séries, desenhos, né, tem livros, HQs, histórias e quadrinhos, que debatem muito o ponto da política, né, o quanto a política é importante, né, votação de projetos, leis para conseguirem recursos, né, em determinadas áreas, em meio a uma guerra que está tendo lá, uma guerra estelar. Na realidade, assim, a história do Guerra nas Estrelas é a história de
de um bloco comercial, né? Sim. Né? Que se torna tirano, né? Exatamente, né? Que destrói a república, né? Para criar o império sob o comando, né? do mal, que seria, né? o Palpatine e o Darth Vader, né? Isso. Então, essa história de que a sociedade civil perde o controle, né, assim, do seu próprio destino em função de uma guerra internacional comercial, né, e de um poder que, para restaurar, né, a ordem que eles querem, né, se utiliza de mecanismos do mal. É a verdadeira luta do bem contra o mal, sendo o bem aqui a sociedade civil oprimida, que são os Jedis, né, a princesa Leia e tal, e do outro lado o Darth Vader, e aí essa história que é muito interessante, né, de como o Anakin se torna, né, o Darth Vader, exatamente. Que era para ser o herói e se torna o... Pelo desejo dele de corrigir problemas do passado, tal, né, de passar por cima de tudo e implantar a ordem do jeito que ele queria. E o que eu acho interessante é que ele próprio, Darth Vader, né, o Anakin Skywalker, ele é assim manipulado, ele é manipulado pelo Palpatine, né? Quer dizer, não é ele o centro do poder. O centro do poder está um pouquinho mais acima dele, né? Dá pra gente ver um pouquinho da nossa sociedade atual dentro desse filme também? Será? Com certeza. Com certeza. Assim, troca os nomes aí, você vai encontrar muita... Qualquer semelhança não é mera coincidência. Mas é bem isso. Tipo, a gente vê a importância da política lá dentro, mas a gente não vê a política tratando essas séries, essas coisas dentro, né? A gente vê a crítica, né? Sai, por exemplo, né, a capa de uma HQ, né, onde está tendo dois homens se beijando, aí o pessoal começa a criticar aquilo, né? Vira uma pauta essencialmente, né, muito essencial, né? Mas agora, tipo, uma ideia que é tratada lá dentro, né, que a gente pode pegar como evitar o mal, né, a partir de ideias das pessoas ali do bem, e isso não se olha, né? É isso. Na realidade, é uma disputa de poder, né? No caso do Piauí, na minha visão, é uma disputa de poder em que a população perde, mas de alguma forma, como ela sempre conviveu com isso, para ela é difícil de identificar esses atores, né? Como atores que não projetam o seu próprio futuro, o futuro da população, e sim o futuro deles enquanto atores políticos. Então a gente tem essa dificuldade, mas... novamente, eu estou me colocando nessa condição de pré-candidato pelo Cidadania na ideia, né, de conversar essas coisas, inclusive com os jovens, assim, mais do que quaisquer outros, digamos, atores da sociedade, né, são eles que precisam, né, enxergar essa situação. Porque eu faço um comparativo, se eu tiver ainda algum tempo, eu dei aula esse último semestre para o pessoal de engenharia civil, né? Introdução à sociologia. Eu dizia para eles têm então, no terceiro, quarto período, eles têm entre 18 e 20 anos. E o que eu dizia para eles é o seguinte: eles são privilegiados assim no topo, como aqui o nome dos portais. Do topo do poder. Exatamente. Porque eles estão numa escola de qualidade, pública, gratuita, né? E estudando numa área em que tem todas as competências e habilidades dessas coisas que a gente está falando, tecnologia, né? Vão ter capacidade de mexer com dados, vão entender o que é ciência de dados e por aí vai, né? Porque é da profissão do engenheiro, né? Sobretudo todas as engenharias, a civil em especial. E aí pensa num jovem de 18 a 20 anos que está na periferia da cidade e que saiu da escola, né? Que não completou o ensino médio, que não tem uma formação matemática, que não tem uma formação na área mínima de dados, né? Esse jovem vai encontrar emprego nos próximos anos exatamente em quê? Né? Porque aí você vai ter inteligência artificial, você vai ter, né, tecnologia, cada vez mais o celular, né, com a tecnologia 5G vai movimentar toda a parte comercial, tal, e essas pessoas já usam isso
Quer dizer, imagina, por exemplo, o que é o Pix. O Pix revolucionou, né? Quer dizer, eu estava outro dia num restaurante aqui, o guardador de carro disse, olha, me passa, eu estava sem trocado, né? Ele me passa um Pix. E eu passei o Pix, né? Eu faço isso diariamente. Eu tô ali na corrida ali de viagem por aplicativo. Você tem R$10 em espécie para eu trocar em Pix com você? Pois é. Então, o que acontece? Esse é o novo mundo. Esse jovem de 18 a 20 anos mexe com essa questão do Pix? Mexe. Mas ele desenvolve tecnologia, ele é capaz de entender, né, dados, ele é capaz de ir para uma loja e atender e mexer num computador, usar um aplicativo de maneira eficiente para, né, atender uma pessoa, para fazer uma venda, para gerar um serviço. Muito provavelmente não. Ele vai viver do quê? Né? Então, essas coisas é que eu acho que precisam ser discutidas. Novamente, a gente já vive esse futuro e as nossas forças políticas olham para o passado. A gente está discutindo emenda parlamentar, alianças políticas, né, para pessoas que estão com sua vida resolvida, né? Resolvida. O senhor tem um filho, né, que vive nessa cultura gamer, principalmente, né? Como é para o senhor ter um filho que é totalmente envolvido nisso? É um desafio. Eu acho que como para a maioria dos outros pais, é um desafio, né? Ele assim, gosta muito de games desde sempre, né? Tem o LoL, League of Legends, né? É parte do dia a dia dele, né? Ele está fazendo universidade na área de economia, né? E eu procuro entender, né, qual é o espaço, né, que digamos assim, essa adesão dele aos games vai gerar do ponto de vista profissional. Para mim é uma espécie de ansiedade, né? Que acho que é ansiedade para todos os outros pais, né? Mas assim, o exemplo dele é importante para mim para entender, né, o que outros jovens, obviamente, né, com menos renda do que a gente tem, né, como eles percebem e até o modo de entender a questão metodológica educacional, né? Que games, assim, tem muita coisa dessa área, né, sobretudo de que a gente chama de gamificação, que pode ser aplicado para metodologia educacional, para tornar o ensino mais leve, para tornar o ensino mais interativo, para tornar o ensino mais eficaz. Então, assim, é como se eu tivesse um laboratório em casa, do ponto de vista de olhar para como ele vai se desenvolver profissionalmente, ligado ou não a essa cultura do gamer, né, vamos chamar assim, e, por outro lado, que ferramentas ele gosta e quais ele não gosta, né, para entender o que pode ser usado, por exemplo, em escolas públicas, né? Obviamente que como a gente diria tecnicamente, é uma amostra muito enviesada, mas me dá exatamente uma noção de quais são os desafios do setor público. Eu tenho um outro filho de 7 anos de idade, né? Vai fazer 8 agora o ano que vem, e vai estudar numa escola de currículo, já estudava em São Paulo, com um currículo completamente aberto, né? Diferente da maioria das escolas daqui, né? Que a sociedade de alguma forma ainda entende como prestigiosas. Mas para mim são o aspecto, digamos assim, que precisa ser adaptado, né? E essa é a discussão que a gente vai ter que ter nos próximos anos. E a área de games que cresce bastante hoje em dia, não só para mercado de trabalho, mas também estudos, né? Estudar a parte de programação, né? Como desenvolver os jogos, trabalhar os jogos também dentro da educação, que a gente tem os jogos educacionais. Sim, na realidade eu estava conversando com um colega que dirige um instituto de mobilidade social no Rio de Janeiro, e eles estão investindo numa tecnologia, né, de aplicativo utilizada para alfabetização, né, pré-escola e alfabetização. Ou seja, num futuro muito breve, né, nós vamos ser educados ou alfabetizados dentro da cultura digital, né? Quer dizer, você vai aliar o mundo mais tradicional das letras, do português e tal,
há esse enquadramento digital, a partir de games, a partir de aulas, né, vídeos, quer dizer, aquilo que funciona e que não funciona em educação, né, vai sofrer uma modificação, na realidade já vem sofrendo uma modificação muito rápida. Tem aplicativos, né, que hoje medem o que você sabe, o que você não sabe. Por exemplo, para fazer o Enem, né, você responde a prova, né, é uma prova baseada em itens que já foram utilizados em vestibulares e no próprio Enem, no país, e ele oferece no final, né, por inteligência artificial, um score do que você precisa aprender, o que você já sabe, o que você precisa aprender, né? Ou seja, você pode ser, né, dono do seu próprio percurso, porque você vai se testando à medida que o tempo vai passando, né? E essas ferramentas digitais vão dando um retorno para você do que você já aprendeu, do que você precisa aprender, né? Onde você é forte, onde você é fraco. Então, assim, é um mundo completamente novo que precisa ser explorado. E aí tem um papel muito importante da universidade, tem um papel muito importante das secretarias de educação, né? E um papel das nossas mentes, né? Para estarem abertas para esse novo mundo. E que é preciso, porque o tanto de professores que a gente viu que teve dificuldade só para aprender a mexer no Zoom Meets ali ou no Google Meet foi enorme. E teve não só professores, mas alunos também, que já viviam essa era, mas também não souberam lidar. Assim, a gente foi jogado na cova dos leões por conta da pandemia, né? Mas foi um experimento gigante, mundial, né, que mostra quais são as limitações, ou seja, o ensino ainda precisa ser muito presencial, o papel do professor é extremamente importante, mas, né, metodologicamente você pode usar o digital, né, para mediar o ensino praticamente em todas as fases, sem dispensar o caráter presencial, né, do acompanhamento. Mas aí você toca num ponto importante. A grande maioria dos nossos professores, porque tem basicamente a minha idade, eu tenho 51, outros têm, sei lá, 30, 40, mas foram criados numa outra cultura, que é a cultura hoje que é do passado, né? Sim. Então a gente precisa, né, inclusive desenvolver programas de formação para os professores, né, para que eles comecem a enxergar essa vida, né, digital como parte das suas vidas, porque senão a diferença de linguagem do professor para o aluno só vai crescer. E a tendência do aluno talvez seja de sair da escola, porque não encontra, né, dentro da escola a linguagem que ele vive no dia a dia. Esse é um problema também importante para ser endereçado, né? Sim, e a gente falou muito de inovação, tendência, tecnologia, futuro, mas tudo isso vai gerar uma coisa chamada renda econômica e vai aumentar bastante. Né? Como é que você vê essa questão de aumento de economia? Né? Que é preciso olhar a partir de agora para a gente não terminar ficando para trás de novo, né? Porque a gente já está para trás, né? Se a gente for analisar 5G, você falou, vai chegar já no próximo ano. Em julho do próximo ano já vai começar. Uhum. Mas se a gente for olhar para outros países, já estão vivendo isso já desde há muito tempo. E estados como o Ceará já vivem uma transformação de recursos naturais aqui, que já estão aqui dentro, mas que ainda a gente está ali, ainda está no petróleo, na gasolina. Eu volto àquilo que eu te respondi há pouco, né? Acho que a gente tem uma grande oportunidade, né, de médio e longo prazo com energias renováveis. A gente precisa ter, né, uma visão de um Estado que se organize para isso, que coloque como prioridade, que saiba o que reivindicar do governo federal, que saiba se aliar a outros estados, né, nordestinos para fazer essa virada, achar o seu lugar nessa nova economia verde. Isso é um lado. A gente precisa, né, rapidamente, né, ter um marco, na realidade assim, ter condições de tirar o melhor possível,
né, do marco legal do saneamento, porque isso pode gerar emprego de curto prazo no estado inteiro, melhorar as vidas das pessoas no que refere a abastecimento d'água, no que refere à questão de coleta de esgoto, tratamento de esgoto, portanto, diminuindo gastos em saúde e melhorando as condições ambientais. Então, aí você gera renda para aquelas pessoas que precisam agora, gera emprego em construção civil focada em investimento maciço nessa área de saneamento e resíduos sólidos, quer dizer, não só água e esgoto, mas também resíduos sólidos. E o outro lado é essa questão de preparar a juventude. A gente precisa ser obsessivo nessa história, a gente precisa ser obsessivo. Para preparar a juventude, a gente tem que olhar para o professor, né? Preparar o professor, a gente tem que preparar as escolas, a gente tem que olhar para o mercado de trabalho, ou seja, a gente precisa ter uma cultura de gestão focada na resolução dos problemas reais da população, fome, renda, emprego, e que adapte o Estado, que transforme o Estado, melhor dizendo, né, para uma realidade nova. A renda que vai surgir, ela será da nossa capacidade, ela virá da nossa capacidade de entendermos o nosso papel, né, nessa nova circunstância de mundo, sem deixar ninguém para trás. Então, emprego na veia a partir e renda na veia a partir de investimento maciço em saneamento, né, olhar para o futuro a partir de educação e organizar o Estado para tirar o melhor possível dessa oportunidade, que é uma oportunidade mundial de gerar, né, de abandonar o petróleo, a gasolina, o óleo diesel e investir, né, nessa economia verde que está crescendo. Sim. Bom, professor, gostaria de agradecer a sua presença aqui, a gente já está chegando aqui ao final, mas eu queria que você deixasse aí suas considerações finais aqui por ter vindo aqui, né, aceitar participar aqui desse programa aqui, dessa entrevista. Assim, eu queria agradecer a você, a quem está nos assistindo, dizer que desde o primeiro momento fiquei entusiasmado com a ideia do portal, né, Cultura Nerd Geek, porque eu acho que é esse o caminho para a gente se comunicar com a juventude, para a gente ter, né, compreensão desse mundo que está mudando, né? Estou me colocando como pré-candidato para trazer essas coisas, né, de inovação, né, para trazer esses desafios, digamos assim, mas principalmente para mostrar que é possível a gente vencer esses desafios, oferecer uma oportunidade, né, de voto, né, eventualmente lá em outubro, que seja uma alternativa, que discuta os reais problemas da população. E eu acho que vejo nessa questão da cultura nerd geek um caminho muito interessante para a nossa juventude, né, e para o nosso Estado. Eu acho que vocês estão de parabéns por essa coragem. Então, muito obrigado mais uma vez, tá? Para você que está nos assistindo, quiser aí também nos ajudar, viu? Deixa o colaborezinho aí, ok? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí qualquer coisa. Pode deixar sugestões aí também de pautas aí, ok? Temas que a gente pode estar trabalhando, entrevistas, mais pessoas aqui para a gente trazer aqui, né? Hoje foi o Washington Bonfim aqui. Nerds, geeks, por favor, nos ajudem. E se você tem um negócio, né? Falando aqui, voltando em economia, em emprego, né? A gente tem negócios aqui na nossa capital mesmo, em Teresina, Piauí, a gente tem muitos negócios, né? Lojas que vendem materiais e coisas de game, né? Videogames, tem os colecionáveis, até mesmo tecnologia. A gente tem um grande mercado de tecnologia que cresce dia após dia aqui também dentro da nossa cidade. Além de internet também, que a gente vê muita empresa de internet, todo dia chega uma nova, tá? Você pode estar ajudando também, você pode estar entrando aqui, crescendo junto com a gente nesse novo futuro que vai chegar agora, que já começou na verdade, tá? Traz aí, anuncia aqui com a gente, vamos crescer todo mundo junto, ok? Professor, muito obrigado mais uma vez. Bacana. Tá? Para você que assistiu, muito obrigado e até o próximo. Tchau.